todas as gerações. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui, mais um domingo, trazendo mais um vídeo da série Os Milagres de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos pela leitura do primeiro sinal, o primeiro milagre do vídeo de hoje, que é o 17º milagre do Senhor. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 27 até o 31. Partindo dali, Jesus seguiram-no 2 cegos, gritando e dizendo: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Tendo chegado a casa, aproximaram-se dele os cegos. Jesus disse-lhes: "Credes que posso fazer isto?" Eles disseram: "Sim, Senhor." Então tocou-lhes os olhos, dizendo: "Seja-vos feito segundo a vossa fé." E abriram-se os seus olhos. Jesus deu-lhes ordens terminantes, dizendo: "Vede que ninguém o saiba." Mas eles, retirando-se, divulgaram por toda aquela terra a sua fama. São palavras da salvação. Muito bem, hoje então nós vimos esse primeiro milagre de Jesus, que fala da cura desses 2 homens que eram cegos. Capacidade. Muitos de nós queremos fazer muitas coisas, mas a grande questão é: somos capazes de o fazê-lo? Esse 17º sinal de Cristo envolve essa percepção. 2 cegos seguiram gritando avidamente por misericórdia, chamando Jesus de filho de Davi. Eles causaram um verdadeiro rebuliço naquele lugar. E a verdade é que eles seguiram Jesus até a casa de Cristo. Então eles andaram um grande caminho atrás de Cristo, seguindo ele. E olha que eles eram cegos. A insistência deles chamou a atenção de Nosso Senhor. Por isso ele perguntou se eles acreditavam que ele era realmente capaz de curá-los. Os cegos consentiram que sim. Sim, nós cremos. Então Jesus asseverou o que acontecesse, tal como eles acreditavam, e tocando em seus olhos, imediatamente voltaram a enxergar. Muitas vezes, irmãos em Cristo, muitos de nós passamos por isso. A questão é que, diferentemente dos cegos, nós suplicamos os milagres de Jesus. Mas muitos de nós, lá no seu íntimo, não acreditamos que ele possa nos ajudar. Nós devemos pedir, sim, os favores do Senhor, pedir as suas graças, que ele haja em nossa vida. Mas nós temos que pedir com confiança e esperar na esperança da nossa fé que ele vai nos atender. Então, muitas vezes nós fizemos pedidos a Cristo, imploramos a ele, mas lá no fundinho a gente não acredita verdadeiramente que isso vai acontecer. Nós devemos sim frequentar cada vez mais avidamente as celebrações da nossa Santa Igreja, as missas, as celebrações da palavra que são disponibilizadas para nós. Orar, rezar cada vez mais, todo dia, nos ajoelhar, fazermos o terço, fazermos nossas orações ao Senhor, participar da nossa comunidade ativamente. Cada vez mais fazendo isso, nós vamos cada vez mais nos entrosar com o Cristo, e tudo que nós pedirmos a Ele, Ele nos atenderá. Passamos agora para o segundo milagre de Jesus, que novamente ele cura uma pessoa muda e endemoniada, um endemoniado, né? Isso também está em Mateus capítulo 9, do versículo 32 ao 34, ouçamos. Tendo-se estes retirado, apresentaram-lhe um mudo possesso do demônio. Expulsou o demônio, falou o mudo e admiraram-se as multidões, dizendo: Nunca se viu isso em Israel. Os fariseus, porém, diziam:
Ele expulsa os demônios por meio do príncipe dos demônios, e são palavras da salvação. Não, novamente, lá vem o Senhor expulsando o demônio. Somos surpreendidos de muitas formas durante a nossa trajetória aqui nesse mundo. Não podemos negar que quando somos positivamente surpreendidos é muito melhor. Foi o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás na vida desta pessoa. Possuído pelo demônio e ainda mudo, sua vida era um silêncio caótico. Ele era oprimido pelas trevas, pela escuridão e também por centenas de obstáculos entre ele e uma vida normal. Aí está presente, então, a possessão demoníaca. Ele chegou à presença de Cristo com sua identidade completamente desfigurada. Ele não era mais ele não era mais um ser humano. Quando Cristo repreendeu o espírito que estava nele, o homem volta a falar. Deixa de ser mudo. Com a mente e a alma liberta, agora ele pode expressar o que sentia. Ele agora era uma voz audível, não um grito sufocado. Ao ver o ocorrido, as pessoas do lugar ficaram maravilhadas com Jesus. Na nação dos impossíveis, se dizia, nunca se viu nada parecido em Israel. Então muitos louvavam e agradeciam ao Senhor pelas maravilhas operadas através de nosso Senhor Jesus Cristo. E outros criticavam. Bem comum isso nos nossos dias de hoje, quando muitas pessoas agem em nome do Senhor, agem em nome de Cristo, agem em nome da igreja, buscando a confirmação da doutrina e do magistério da igreja, que é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada deve ser alterado nisso, mas muitas vezes essas pessoas são criticadas e colocadas como pessoas que agem de forma não da forma que Jesus pediu, e estão eles equivocados, porque Jesus assim o pediu, sim, que nós mantivéssemos a sua palavra viva e os seus feitos presentes no dia a dia. E vamos para o 19º milagre de Jesus, que é a primeira multiplicação dos pães. Isso está em João, capítulo 6, versículo 5 ao 13. Jesus, pois, tendo levantado os olhos e visto que vinha ter com ele uma grande multidão, disse a Filipe, onde compraremos nós pão para dar de comer a tanta gente? Dizia, porém, isto para experimentar, porque sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pequeno bocado. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um jovem que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus, porém, disse, mandai sentar essa gente. Havia naquele lugar muita erva. Sentaram-se, pois, os homens em número de cerca de 5.000. Tomou, pois, Jesus os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre os que estavam recostados, igualmente dos peixes, quanto eles queriam. Estando saciados, disse a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que tinham comido. E, irmãos, são palavras da salvação. Quer testar a hospitalidade de alguém? Observe como ela se importa com a fome dos outros. No deserto, há milhares de anos atrás, multidões puderam ver como Jesus é generoso. E ele o é. Falamos agora da primeira multiplicação dos pães e peixes. As pessoas estavam com Jesus em uma longa jornada de pregação, de doutrina, e a comida acabou. Percebendo a escassez e os perigos de uma longa viagem com fome, onde havia crianças e idosos, Jesus assumiu a responsabilidade e repartiu esta responsabilidade com os seus discípulos.
Quando receberam a ordem de alimentar essa multidão, os apóstolos de Cristo ficaram perturbados, né? Porque nem mesmo o salário de quase um ano daria para comprar pão para tantas pessoas. Então eles não acreditavam. Dado o tempo necessário, Jesus perguntou quantos pães eles tinham. Da multidão, a única coisa que apareceu foram 5 pães e 2 peixes. O Senhor tomou os pães e os peixes em suas mãos, deu graças ao Pai. Antes de receber a abundância, Jesus foi grato pelo pouco que tinha. E nós, né? Quantas vezes nós temos muita coisa e ainda assim somos ingratos e reclamamos. E Jesus ali lhe ensina, antes de pedir a abundância, seja grato pelo pouco que você tem. Após a sua oração, os pães e os peixes foram entregues aos discípulos e estes repassaram a multidão, de forma que haviam ali quase 20.000 pessoas e todos comeram até ficarem satisfeitos. Quando todos haviam comido, recolheram as sobras e sobraram 12 cestos cheios de pães. A grande lição que fica é o fato de que temos um Deus generoso e bom. Ele é abundante, disposto a suprir nossas necessidades reais. Jesus nos estimula a confiar e a viver em paz. Quando nós pedimos com fé, o milagre acontece na nossa vida. Só que nós temos que nos congregar com a Santa Igreja, com os santos e com nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir com fé, o milagre vai acontecer. Peçamos a bênção de nosso Senhor para esse dia de hoje, fazendo uma oração solicitando a intervenção de Nossa Senhora das Graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aguardem, próximo domingo, mais um vídeo da série Os Milagres de Jesus, o 10º vídeo.